Tudo bem? Vamos falar sobre psicanálise. Hoje sobre um mecanismo de defesa chamado clivagem. Então fica comigo até o final desse vídeo, vai ser bem interessante. O que é a clivagem? É um mecanismo de defesa usado pelo indivíduo para lidar com as emoções ou pensamentos contraditórios. Todos nós usamos de alguma maneira. Então, basicamente, é como se a mente dividisse aspectos da realidade ou de si mesmo em partes separadas, né? Como é que funciona isso? Para evitar confrontar sentimentos ou ideias opostos que causariam uma certa angústia. Então essa divisão ela pode fazer com que a pessoa enxergue algo ou alguém de maneira tudo bom ou tudo ruim. Vou te explicar. E isso sem integrar os aspectos positivos e negativos de uma visão mais equilibrada. E como é que funciona então de fato esse mecanismo chamado clivagem? Bom, a clivagem é muito comum no desenvolvimento infantil, não é? Por exemplo, um bebê pode ver a mãe como boa quando está satisfeita e má quando sente fome ou desconforto, porque ainda não consegue entender que a mesma pessoa pode ter aspectos positivos e negativos, né? Mas quando esse mecanismo persiste na vida adulta, pode trazer dificuldades emocionais, dificuldades em relacionamentos, porque a pessoa tende a enxergar o mundo ou as outras pessoas de forma extremista, né? Sem nuances, não é? Eu posso citar aqui nesse vídeo vários exemplos, né? Para poder ilustrar um pouco como é que funciona esse mecanismo de defesa. Bom, vamos começar nos relacionamentos amorosos, né? Então assim, imagine alguém que um dia idolatra o parceiro, dizendo que ele é perfeito, mas após uma briga passa a considerá-lo horrível ou insensível. Essa mudança brusca na percepção é um exemplo de clivagem, onde o lado positivo e o negativo do parceiro não são integrados, né? Então isso é muito comum, talvez você tenha passado por isso ou conheça alguém que está passando por isso, né? Uma outra questão também é no ambiente corporativo, ou seja, nas situações ali no trabalho. Então, um funcionário pode achar que seu chefe é o melhor do mundo quando recebe elogios, mas após uma crítica passa a vê-lo como cruel, né? Injusto, não consegue elaborar o porquê dessa crítica, se é uma crítica construtiva ou não. Ele não consegue enxergar que o chefe pode ser alguém que tem boas intenções, mas também comete erros, não é? Bom, numa outra questão também, na questão das amizades. Então, também é muito comum, acontece no dia a dia, né? E talvez a gente nem perceba. Nas amizades pode acontecer da seguinte forma, né? Uma pessoa pode acreditar que um amigo é totalmente confiável, mas ao descobrir um pequeno erro ou um desentendimento, passa a achar que o amigo é falso ou traiçoeiro, né? Então, não há um espaço para equilibrar as qualidades e os defeitos dessa amizade, né? Mas aí vem a pergunta, né? Você deve estar perguntando, poxa, Wagner, mas por que isso acontece, né? Sempre tem um porquê. Bom, a clivagem ela ocorre porque a mente busca, de alguma forma, evitar a angústia causada por emoções conflitantes, né? Em vez de lidar com a complexidade, a pessoa ela divide as coisas para que pareçam mais simples, né? Isso é feito de uma forma automática, né? E esse mecanismo é comum, nesse mecanismo é comum terem transtornos de personalidade, né? Como o transtorno de personalidade borderline, né? Que fica naquela oscilação. Mas também pode aparecer em momentos de estresse em qualquer pessoa, né? E como superar? Bom, primeiro, o autoconhecimento e a terapia, especialmente a psicanálise, ajudam, né, a pessoa a integrar melhor esses aspectos positivos e negativos, permitindo uma visão mais equilibrada, uma visão mais realista, né? É um processo, óbvio, né? Que vai envolver aprender a lidar com as ambivalências naturais da vida sem recorrer à divisão extrema da realidade. Então, assim, de alguma forma, o ideal seria mesmo
fazer terapia, buscar esse autoconhecimento para poder dosar, para poder ter esse equilíbrio, para poder ter uma equidade nas relações. Sou Wagner Lapenta, eu sou psicanalista, um forte abraço e até a próxima.